Então, existe aqui, gente, uma oportunidade regional. Essa oportunidade regional, isso de acordo com estudos, tá, gente? Notícias do Ministério da Cidade, notícias em portais do setor imobiliário, tá? O governo quer o quê? Que milhares de famílias tenham acesso à moradia ainda nesse ano de 2025. Então, existe uma meta para alcançar 250 bi de crédito imobiliário. Então, classe média veio com mais 40 bi, tá? E esse orçamento nem começou a ser usado ainda, e já tem quase 90 dias que foi liberado Minha Casa Minha Vida classe média. Por isso que eu tô trazendo esse conteúdo para você, porque agora é o momento, agora é a oportunidade nessas regiões. Então, nessas regiões, norte, nordeste, né, e centro-oeste, o faixa 4 Minha Casa Minha Vida, que contempla esses imóveis até 500 mil reais, para quem tem de 8 a 12 mil reais, olha só, gente, o que isso significa? Você arrematou o imóvel, vai vender ele por 300 mil reais, faixa 4. Nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, essa pessoa precisa ter 60 mil de entrada, 20%. Na região sul e sudeste, precisa ter 120 mil reais de entrada. Olha a diferença. O que você acha mais fácil colocar à venda? Claro que regiões aqui, como eu falei, poder aquisitivo, tudo isso influencia. Mas oportunidade no leilão não tem CEP, não tem estado. Você tem que estar de olho onde realmente está acontecendo. Principalmente para quem compra com revenda e precisa vender rápido para ter lucro rápido. Principalmente, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui um imóvel. Eu peguei aqui um imóvel para uma viabilidade simples, para a gente falar sobre esse assunto, para você abrir a mente para essas regiões. Eu vou pegar um imóvel na região aqui, Nordeste. Vou compartilhar com vocês a tela. Já deixei aberto aqui esse imóvel é Itabuna, Bahia. Eu peguei um primeiro imóvel aqui, tá, gente? E não vou fazer a viabilidade a fundo aqui com vocês, né? Eu ensino isso aí em outras aulas que eu trago aqui do Segredo do Crédito, ou para quem, né, tá dentro do leilão com crédito, eu entro a fundo nesses detalhes, que é uma viabilidade com financiamento, viabilidade de venda, que é o que eu ensino, né? Não só viabilidade de compra. Então, olha só, aqui a gente vê um imóvel com valor de avaliação de 450 mil, tá? Em que o valor mínimo de venda dele hoje está 272 mil, quase 40% de desconto. Olha aqui, imóvel que aceita financiamento, né? Quem aí já assistiu a aula de viabilidade com financiamento, né? Comprar financiado ou à vista, já entendeu a diferença de ROI à vista e financiado, né? Então, olha só, aqui consegue financiar, gente, até 95% do valor desse imóvel, tá? Ou seja, aqui eu tenho que ter um custo aqui muito menor para comprar esse imóvel, eu não preciso comprar à vista. Então, né, o meu retorno sobre investimento aqui é muito bom. Então, o que eu preciso analisar numa viabilidade aqui, gente? Nessa viabilidade. Aqui não é uma aula de viabilidade, tá? Mas é para você entender o mercado, para você arrematante entender. Esse imóvel aqui, nessa região, supondo aqui, tá, que eu vá vender esse imóvel por 500 mil. Tá, gente? Vamos colocar aqui esses 405 só para a conta ficar fácil. Supondo que eu vou vender esse imóvel por 500 mil, tá? Isso significa que a pessoa consegue financiar 400 mil, dando 100 mil de entrada. O que não era possível há um ano atrás. Porque o SBPE mudou a regra. A pessoa tem que ter de 30% a 50% de entrada nessas regiões. O SBPE, taxa de juros está maior um pouco. Dependendo do caso também. Então, essas pessoas para essa faixa de renda, elas estavam ali sem conseguir comprar imóvel. Vocês conseguem entender isso? E um imóvel desse mesmo valor na região sul e sudeste, a pessoa financia 60%. Entende? Então, o que acontece aqui? Olha só nesse imóvel. Se eu arremato e vou vender ele, né, e inclusive ele aceita financiamento, ó, né? Não preciso ter os 272 mil. Aqui uma viabilidade desse imóvel deve ser uns 70 mil aqui, tá? De investimento. Vamos colocar aqui reforma, documentação, 5% de entrada, tá? Para você vender ali a 450, 500 mil. Então, quem que vai ser o perfil de cliente que vai comprar esse imóvel aqui de mim?
O perfil que vai comprar esse imóvel aqui de mim é um perfil de cliente renda, tá, gente? Aqui de 11 mil de renda a 12 mil reais, onde vai financiar 80%, dando 20% de entrada. Consegue entender que quando você está comprando o imóvel, você não vai olhar mais só para a viabilidade, que aqui é uma excelente oportunidade. Claro que aqui eu não fiz uma pesquisa mercadológica da cidade, né? Tem que ser feita a pesquisa mercadológica, mas olha só, é um bom imóvel, casa. Olha só, aqui parece que está funcionando um comércio, né? Ó, tem aqui Dona Onça, né? Parece que funciona um comércio aqui, então, ou seja, tá numa área boa, funciona um comércio, tem que entender, né? Permite financiamento, maravilhoso, que eu compro financiado, vou vender financiado pelo Minha Casa Minha Vida, então isso atrai e traz uma condição melhor de compra para a pessoa dessa região. E muitas das vezes o seu olhar não tá para essas regiões justamente pelo fato da venda, de achar que a venda vai ser uma venda difícil, porque realmente as regras de financiamento não estavam colaborando. Entende? Então, quando você sabe quem é o perfil de compra, sabe usar as estratégias certas do Minha Casa Minha Vida classe média para arrematar um imóvel, sabendo quanto de renda esse perfil de cliente tem que ter, quanto que ele tem que dar de entrada, isso alimenta um anúncio, isso alimenta o corretor para trazer o cliente certo. E para você fazer uma arrematação com mais segurança, reduzindo o risco. Porque quando você for fazer a pesquisa mercadológica, por exemplo, vou ligar para os corretores imobiliários para fazer uma viabilidade desse imóvel de compra, para ver se vale a pena. O que você vai perguntar para o corretor, além do que você já tem que perguntar, que é valor de imóvel naquela região, geralmente a gente pergunta, aí ali na rua daquele imóvel, naquela região, se é uma região boa, se não é uma região de criminalidade, vou analisar o que tem em torno ali, se tem um supermercado, se tem alguma coisa que vai valorizar aquele imóvel, tudo é a pesquisa mercadológica. O que eu tenho que pesquisar também? Média de renda dessa região, média de aluguel, entender se nessa região tem imóveis disponíveis para venda, muitos imóveis, como que esses imóveis estão sendo anunciados. E o Minha Casa Minha Vida classe média, quase ninguém está entendendo as regras, quase ninguém está divulgando, não fala. Coloca o anúncio de venda do imóvel, só que o cliente final, ele ainda não tem essas informações. É dever do corretor, é dever de você arrematante fazer um anúncio já direcionado para esse público. Olha, vamos exemplificar. Arrematei esse imóvel, vou fazer o anúncio de venda, vou colocar para o corretor. Primeira coisa que eu vou colocar, aceita financiamento pelo Minha Casa Minha Vida classe média. Renda a partir, sei lá, de 8 a 12 mil. Aí vai depender da entrada da pessoa, claro, né? Porque com a renda de 8, gente, já não financia 80% aqui desse imóvel que eu tô mostrando para vocês, tá? Vai financiar menos. Financia menos, tá? O ideal para esse imóvel aqui é uma renda de 11 mil a 12 mil, que vai pegar exatamente os 80%. Tá? Isso como você sabe isso de cabeça. Entra pro leilão com crédito. Tem que aprender a simular. Entender as faixas de renda. E fazer uma viabilidade de venda com financiamento antes mesmo de arrematar. Então, o Minha Casa Minha Vida, gente, existe uma mina de ouro. Hoje eu trouxe aqui para vocês só o classe médio. Porque eu trouxe o classe média porque é um produto novo, que ninguém está tendo esse olhar, onde você tem imóveis nessas regiões que você compra com muito bom desconto. Olha esse imóvel que eu acabei de mostrar aqui, por exemplo. Existem milhares de outros, tá? É um imóvel até que aceita financiamento, então você não precisa descapitalizar um valor tão alto. Onde você fazendo uma oferta nesse programa, as pessoas que não tinham poder de compra, né, não tinham modalidade de financiamento que dava ali para ele comprar, hoje tem. Ou seja, a chance de você vender é muito maior. E você entendendo isso, você já vai contactar um corretor e um imobiliário que não vai ter esse conhecimento aqui. Não tem, eu aposto que não tem, eles nem sabem simular. Mas você, arrematante, tem que entregar isso mastigado na mão do corretor. É o que eu sempre venho falando para vocês aqui, quando eu falo de venda. No leilão com crédito, lá no pilar de venda turbo, é o que eu bato na tecla, ensino ali no detalhe.
essa parte da venda ela é tão primordial quanto a viabilidade de compra. São duas viabilidades que você tem que fazer. E entender as regras de financiamento, essa região aqui é um perfil faixa 1 e 2, do Minha Casa Minha Vida. Essa região aqui agora eu vejo oportunidade nesses imóveis de até 500 mil, que é o classe média, que é o que eu trouxe para vocês de oportunidade. Isso aqui é um ouro que eu estou entregando para vocês, gente, de análise de viabilidade. Porque agora você vai ter um olhar para essas regiões entendendo, epa, aqui o Minha Casa Minha Vida classe média atende essas pessoas que não tinham poder de compra e agora vão ter. Agora vão conseguir financiar no Minha Casa Minha Vida, dando uma entrada menor. Esse é o intuito disso que eu queria trazer para vocês. Existe essa mina de ouro por trás do Minha Casa Minha Vida. Isso aqui, gente, é só uma pontinha do que eu trouxe para vocês. Tem muito mais ainda além por trás aí do Minha Casa Minha Vida de estratégias usando financiamento para venda rápida, né? Essa aqui é uma delas, tá? Então, para você aí que entendeu, tá? Que o Minha Casa Minha Vida classe média veio para trazer mais acesso à moradia e você agora, investidor, você arrematante, entendeu como usar isso a seu favor nesse atual cenário e nesse momento, ainda em 2025. Para você já arrematar, ainda vender esse ano e ter seu lucro no bolso esse ano, porque você vai vender rápido e tem orçamento para essa modalidade, beleza?